Olá, nós vamos dar continuidade à videoaula sobre crise ambiental, consumo e sustentabilidade. Como nós vimos na videoaula anterior, as dimensões da sustentabilidade trazidas por Inácio Sachs são aquelas correspondentes à ecológica ou ambiental, à econômica, à social, à territorial e à sustentabilidade cultural. E a pergunta que nós deixamos aqui no final era a seguinte: como inserir essa sustentabilidade dentro do nosso cotidiano? Para a gente começar essa conversa, é importante nos lembrarmos que existem pelo menos dois níveis, grandes níveis de atuação por parte dos indivíduos. O primeiro é essa atuação ou participação individual. São coisas que cada um de nós pode fazer dentro dos limites, né, do contexto em que nós vivemos. Um exemplo bem simples é se cada um, por exemplo, passar a utilizar uma caneca em vez de usar um copo descartável no seu trabalho ou no lugar onde estuda. Isso é um exemplo de uma ação individual. Ou cada vez que cada um de nós tenta mover-se mais a pé ou com transporte público, ou usar a bicicleta ao invés de usar o carro, por exemplo. Esse é mais um exemplo de uma ação individual que a gente pode fazer para aproximar a sustentabilidade do nosso cotidiano. Um outro exemplo é se eu prefiro comprar individualmente na minha casa, por exemplo, alimentos produzidos regionalmente, de um pequeno produtor aqui da minha cidade, do meu vizinho que produz alguma coisa. Isso é uma maneira que eu posso fazer de consumo individual que faz a diferença, aproximando a sustentabilidade do cotidiano. Mas todos nós sabemos que isso não é suficiente. É necessário, mas não suficiente. E aí a gente parte para uma parte complementar da atuação, que é a chamada em nível coletivo, de agrupamentos, que é bastante importante. Quantos de nós participa de movimentos em prol de bens coletivos? Quem de nós participa de movimentos, por exemplo, pela melhoria social de determinada região? Quem de nós participa de movimentos visando bens coletivos, como agora a movimentação sobre assuntos relativos ao uso de energia nuclear, ao Código Florestal no Brasil? Essas decisões estão na esfera da participação mais política, não política partidária, mas da tomada de decisão do nosso cotidiano, do nosso país, não é? Então, esses dois níveis de atuação, no meu modo de entender, não são excludentes. Ou eu faço uma coisa individual e a coletiva eu deixo para alguém, ou eu só participo coletivamente, mas na minha casa, as coisas individuais, eu não faço nada dessas coisas ambientais. Claro que não. Se a gente é coerente, né, os dois níveis de atuação são complementares. Então, o tempo todo, se a gente quer trazer a sustentabilidade para o cotidiano, a gente deve pensar em nível individual e também em nível de organização coletiva da sociedade. E uma palavrinha-chave para esses dois níveis de atuação é essa daqui, ó: participação. A participação é fundamental nesses dois. Se a gente não tem vontade, se a gente não tem condições de participar, então a sustentabilidade vai ficar realmente frágil no nosso cotidiano e, de modo geral, no nosso local de trabalho, se a gente quer implementar. A participação não é só eu participo votando, eu participo, exige da gente conhecimentos, exige da gente o repensar o nosso cotidiano e exige também a ação. E, para a gente pensar a sustentabilidade no cotidiano, eu trouxe aqui o princípio dos 3, 4, até 5 R's, né? Bastante já conhecidos nossos, não é mesmo? Desde a Eco 92 já se fala dos R's, né? Que devem fazer parte do nosso cotidiano. No meu modo de ver, essa é uma maneira bastante prática, didática, de inserir a sustentabilidade no cotidiano em suas diversas facetas. E por isso eu trouxe alguns exemplos de cada um dos R's para a gente conversar aqui hoje. O primeiro R, ele trata da gente repensar o consumo e as nossas necessidades reais. O segundo R trata da redução do consumo do supérfluo, né, e da redução do desperdício tão fundamental. O terceiro é de reutilizar o que for necessário.
E por último, reciclar o que não foi possível reduzir nem reutilizar, então vai para uma reciclagem. Isso pode ser até reciclagem de ideias, né? Mas o princípio básico é do maior R, o R do repensar o consumo, seja o principal no nosso cotidiano. E partindo depois para os demais R's, sendo que a reciclagem seja o menor deles no nosso dia a dia. E, na verdade, vocês podem até comprovar que nas grandes mídias, a reciclagem, ela, na verdade, é a que mais aparece e a reflexão sobre o consumo é a que menos aparece. Por que será? Bem, agora nós vamos analisar um veículo fundamental do sistema econômico, do nosso modo de vida, vamos dizer, de consumo e desperdício, o nosso modo de vida consumista, e esse veículo fundamental é a própria propaganda. Eu trouxe algumas para a gente analisar. Voltando ao nosso primeiro R, o repensar o consumo e as nossas necessidades, vemos aqui a foto de um shopping center. Olhando para essa foto, talvez a gente não saiba se esse shopping está no Brasil, na Índia, em qualquer outro país, num país desenvolvido, porque ele é absolutamente idêntico em qualquer lugar. É chamado por alguns autores de não lugar. Apenas pela vestimenta dessa moça a gente pode imaginar que pode ser um país muçulmano ou uma região muçulmana. Apenas por isso, porque todo o resto, independe do lugar onde esteja, parece que é um homogêneo, que é assim que é o padrão de consumo que todos nós devemos viver. Um exemplo está aqui, automóveis, né? Se a gente vai olhar na hora do horário de pico da televisão, a cada 5 propagandas, 3 ou 4 tratam de venda de veículos. Esse aqui que eu trouxe para nós, mais um exemplo, né? Um veículo que se chama Eco Sport. Um carro bastante pesado, gasta muito combustível por essa razão. Ele, né, já andei lendo bastante sobre ele, não anda tão bem assim em terra. Ele é usado, por exemplo, neste caso, apenas para ir do local de trabalho à residência da pessoa que mora mais ou menos a 1,5 km dali. E esse é o percurso que ela mais faz. E a pergunta, por que eco para este veículo? Ele é mais ecológico que os demais? Por que esporte? O que é esporte? Porque esse veículo reúne 2 adjetivos que hoje estão bastante em moda e muito valorizados, que é ser ecológico e esportista. Será que quando a gente adquire veículo, nós ganhamos esse status? É um pouco assim a maneira como a gente encara as coisas. Ao adquirirmos um veículo, por exemplo, automaticamente já nos sentimos ecoesporte, né? Parece que a pessoa que está dirigindo ou que comprou aquele carro é mais ecológica, é mais esportista, que ela sai para fazer alpinismo ou que ela faz escaladas, não sei o quê, como se isso fosse um sinônimo do veículo. Por que nós ligamos isso? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, e a gente ainda anda, por exemplo, aqui a gente vê no veículo, né, um tipo de adesivo escrito EcoSport, bem-vindo à vida. Que noção é essa de vida que nós temos? Bem-vindo à vida se você tem um carro como esse? Então quer dizer que se você não tem, se você não foi nem convidado para viver? Claro que isso é uma sátira, mas para a gente repensar de que maneira as propagandas vêm trazendo certos valores para nós de consumismo e de degradação social e ambiental. Um outro exemplo é essa propaganda que faz parte de uma rede, na verdade, de vendedores de leite, né, internacional. E a nossa belíssima Gisele Bündchen está fazendo, então, propaganda do leite. Se vocês olharem bem na propaganda, assim, né, depois da gente fazer um scanner, né, a gente vê que ela está vendendo leite, né? Por que colocaram a Gisele para vender leite se ela não tem fazenda, ela não é vaqueira, não tem nada disso? Por quê? Claro, podemos pensar, porque ela é uma unanimidade em beleza. Quem disse? Parece que todo mundo diz que ela é um símbolo mundial do que é ser belo. O que é ser belo em determinado padrão. Que é ser loira, alta, com os traços europeus, magra, bem delgada, né? Esse é o símbolo mundial, vamos dizer, entre aspas, da beleza. E se nós, por acaso, estamos um pouco distante dessa realidade, dessa beleza, devemos nos aproximar. E uma das maneiras sugeridas aqui na revista, o que é? Né? Que a gente beba bastante leite, né? Será que o leite vai nos aproximar da beleza almejada da Gisele?
Se a propaganda visasse realmente informar sobre o leite, será que não seria mais justo com o consumidor uma propaganda como essa? Uma pessoa, sou eu, viu, turma? Tirando leite da vaca às 5 da manhã sem Photoshop. Já pensou? A gente chega na padaria e encontra uma cena como essa. Nossa, isso é lembrar de onde veio o leite. Isso é uma cena verdadeira e informativa, né? Ao contrário, a Gisele Bündchen vende muito mais do que isso. Então, será que nós realmente queremos ficar informados? Ou apenas, né, a superfície, né, a beleza e todo a vontade de beber leite que a propaganda anterior nos traz? Então, essa reflexão deve fazer parte também do nosso dia a dia. E aqui uma chargezinha. IBGE. Brasileiro gasta mais com beleza do que com comida. E a recente pesquisa diz também que os brasileiros gastam mais com vestuário do que com educação nas suas famílias. E eu deixo a pergunta para vocês. Por que será que isso acontece hoje? Bem, o chamado segundo R, que é a redução do consumo e desperdício, eu trouxe alguns exemplos bastante práticos assim no nosso dia a dia. O primeiro, muito já falado na mídia ultimamente, que é o uso de sacolinhas descartáveis. Então, a gente está no supermercado fazendo compras, todos animados, a hora que vai passar no caixa, a mocinha vai passando lá no pim-pim, no valor, e a gente vai pegando um monte de sacolinha, colocando uma dentro da outra, como se fosse uma fã, um vício, né, de levar muitas sacolas para casa, como se nós estivéssemos ganhando, se aquilo fosse um presente para nós. E a gente fica tão feliz, leva um monte. Um pouco a gente usa para colocar o lixo de casa. Até aí tudo bem, mas certamente milhões de brasileiros têm sacolinhas sobrando em casa e desperdiçam milhões no lixo. Os brasileiros ganharam o campeonato, triste campeonato, de quem desperdiça mais sacolinha no mundo. E nós ganhamos 60 sacolinhas por pessoa por mês. É a estatística do Brasil. Se vocês quiserem ter mais informações, podem entrar no site do Ministério do Meio Ambiente, que leva a cabo uma campanha que se chama Saco é um Saco. E ali vocês têm mais informações sobre isso. Será que a gente não tem uma alternativa menos impactante do que levar centenas de sacolinhas para casa? Sem dúvida. Um exemplo é utilizarmos caixas como essa, tão simples, colocarmos para quem vai de carro, para quem vai de moto, para quem vai a pé pode utilizar. Por exemplo, sacolas duráveis como esta. São exemplos simples, mas que, em nível individual, fazem toda a diferença. E em nível coletivo, será que também? Por exemplo, em muitas cidades aqui no estado de São Paulo, nós temos a proibição do uso de sacolinhas descartáveis em estabelecimentos comerciais. Isso é bastante recente e bastante interessante. Foi por pressão da própria população que isso aconteceu. Então, um movimento de pessoas que não só se satisfaziam em utilizar sua própria sacola, mas que exigiam uma mudança coletiva. E isso foi possível. Dando sequência, um outro exemplo de desperdício. Por que nós precisamos colocar, por exemplo, o milho numa embalagem de isopor e envolvido ainda numa embalagem de filme de PVC? Ambos com sérias restrições para reciclagem. O milho já não tem a sua própria embalagem? Desde quando nós precisamos de uma outra embalagem que não a dele mesmo para embalá-lo? Além do que, a gente pode imaginar que essa película de filme acaba deixando que os vapores, vapor d'água que saem do milho, formem uma camada e depois voltem, criando um ambiente propício à proliferação de micro-organismos. Então, por vezes, fungos e bactérias se proliferam melhor com o filme plástico do que sem ele. Então, por que nós queremos uma embalagem que veio de um material da natureza, que custa mais caro, que vai para o lixo e que não melhora o produto? Será que a gente não devia repensar esse tipo de consumo? Um exemplo bastante interessante. Para quem lembra dos mercados, para quem tem ainda na cidade, valorizar os mercados que compram a granel.
Chega lá, coloca, pesa, pode levar num saquinho de papel, pode levar num tupperware que você trouxe de casa. Isso sim é sustentável, ao invés de levar centenas de bandejinhas de isopor para casa. Ou o velho, querido carrinho de feira que já utilizava, como dizem, né, as nossas mães, as nossas avós. Isso sim que era sustentabilidade. Será que as nossas avós eram mais ecológicas? É uma pergunta para a gente pensar. Um outro exemplo você já deve ter visto em muitos restaurantes pelas cidades, que é talheres embrulhados naqueles saquinhos plásticos e às vezes envolvidos com guardanapos de papel. Será que os talheres ficam mais limpos ali dentro? Essa é uma pergunta que é pertinente, né? Mas é raríssimo vermos testes microbiológicos feitos nesses estabelecimentos. Só assim saberíamos se é mais limpo ou menos limpo, ou seja, se contém mais micro-organismos ou menos. Os testes não são feitos, mas a gente simplesmente acha que é mais limpo. Pega o talher, assim, nossa, meu talher está embrulhado, então ninguém vai, né, mexer, está livre de bactérias. Pega o talher embrulhado no saquinho e, ao mesmo tempo, vai na bandeja ou vai no prato, que está, muitas vezes, ao Deus dará, vamos dizer. Está em cima da mesa, está em cima do lugar onde a gente vai se servir, com as pessoas conversando em cima. Depois a gente vai se servir no buffet, pega na colher, onde centenas de pessoas colocaram a mão com micro-organismos antes que nós e os micro-organismos direto no alimento. Mas a gente não se preocupa. Com isso a gente não se preocupa, porque o nosso talher está embrulhado. Depois a gente vai para o feijão e às vezes até a concha afunda no feijão, cheia de micro-organismos. Nós também não pensamos sobre isso. A gente está preocupado se o nosso talher está embrulhado com o saquinho plástico. Será que é coerente isso? Claro que não. A ideia da higiene, ela não reside no descartável, no copo descartável, no saquinho descartável. A higiene, ela é um comportamento e por isso ela só pode andar conosco. Um comportamento higiênico realmente sustentável seria, ao adentrarmos um restaurante, por exemplo, a primeira coisa é lavar as mãos. Quantos de nós lava? E daqueles que estão conosco? Então, lavar as mãos é a primeira atitude. E a segunda, claro, não conversar em cima do buffet, se é aquele sistema de autosserviço, não é? Isso sim é ser ecológico e não querer, com os descartáveis de modo geral, achar que descartáveis é igual a higiene. Essa relação não existe. Um outro exemplo aqui na USP, na Universidade de São Paulo, aqui no campus de São Carlos, é que a nutricionista substituiu, então, os saquinhos por um esquema como esse, onde cada usuário do restaurante retira o seu talher pelo cabo. Resolveu o problema e a higiene se manteve do mesmo jeito, né? Um exemplo aqui no restaurante universitário da USP de São Carlos é que até 2003, cada estudante utilizava um ou mais copos descartáveis. Cerca de 3.500 pessoas fazem refeições diariamente neste restaurante. Será que é sustentável cada um utilizar um ou mais copos descartáveis? Não existem soluções mais sustentáveis? Então, a universidade propôs o uso de canecas laváveis e duráveis para todos os usuários do restaurante e depois ampliou isso para toda a comunidade universitária. Isso é um bom exemplo de como a gente pode evitar o uso de descartáveis no nosso cotidiano. Mas muita gente tem dúvida, porque ao utilizarmos uma caneca, vamos gastar água e sabão para lavá-la. Isso é verdade. Então, será que vale a pena usar um descartável? Na verdade, não, porque nós devemos levar em consideração o chamado ciclo de vida dos materiais. Então, hoje, pelas contas que nós temos, gasta-se mais água para produzir um copo descartável a partir do petróleo e reciclá-lo do que a água que você usa para reutilizar uma caneca durável. Então, feitas as contas do ciclo de vida, vale a pena nós utilizarmos tanto em casa, quanto no trabalho, na escola, uma caneca durável. Um outro exemplo também no restaurante universitário, não é incomum, vamos dizer assim, em muitos restaurantes, que é o desperdício de alimentos. Nessa foto nós vemos as bandejas que os usuários se alimentaram depois de uma refeição. A gente pode considerar isso
como até eticamente inaceitável. Como é que a gente pode desperdiçar alimentos, sendo que nós estamos com outras milhões de pessoas em insegurança alimentar no mundo? Então, esse exemplo do restaurante foi interessante e pode ser ampliado para outros. Desde 2004, foi iniciada uma campanha para medir o tamanho do desperdício alimentar e saber as causas do desperdício. E com base nessas duas informações, foi feito um trabalho ao longo de 4, 5 anos, visando minimizar os resíduos. Aqui a gente tem uma foto que ilustra pesando o desperdício e também fazemos a pesagem de quanto cada estudante, cada usuário do restaurante se serve. Com isso, a gente tem a margem de porcentagem de desperdício. Então, a gente teve ao longo desses anos todos uma redução de 65% no desperdício de alimentos. E isso serve como um incentivo para que a gente possa sim trabalhar. Muitos dizem, nossa, mas esses estudantes chegam aqui desperdiçando porque eles aprenderam em casa. Sim, mas é nosso papel de formação também, nós como educadores ambientais, como engenheiros ambientais, atuarmos em diversos níveis. E um deles é combatendo profundamente qualquer tipo de desperdício. Um outro exemplo também interessante que pode ser feito numa empresa, numa universidade, numa escola, é a obrigatoriedade da impressão de, por exemplo, teses, trabalhos, monografias, utilizando a frente e o verso. Com isso, a gente tem metade do papel gasto, metade do volume, metade do peso. Então, são pelo menos três consequências bastante interessantes, né, que podem ser aplicadas. Essa daqui, por exemplo, acontece essa regra aqui na Universidade de São Paulo, no campus de São Carlos. Outro exemplo do primeiro R é a compra direta do produtor. Cada vez que a gente, por exemplo, adquire pães ou verduras, por exemplo, direto do produtor, você diminui os gastos com o transporte, você beneficia o pequeno produtor e isso então faz parte daquilo que eu comentei do comércio justo, né? E da economia solidária. Já partindo para o terceiro R, que é o da reutilização, nós brasileiros somos muito criativos e sabemos reutilizar muitos materiais. Esse é um exemplo de reutilização de pneus para aterrar ou mesmo para contenção de taludes. Um outro exemplo que eu trouxe bastante interessante, que tem sido feito em alguns municípios, é a Feira da Sucata e da Barganha, que é uma feira para troca, compra e venda de objetos usados. Nessa feira vale barganhar tudo, desde que seja usado. Então é uma forma de você dispor daquilo que você não quer mais e de outras pessoas encontrarem no seu material coisas bastante interessantes e que vão ter uma vida útil aumentada. Então é um dia de diversão, isso pode ser feito em qualquer lugar. Numa associação de bairro, num parque, numa escola, numa empresa. Então essa é uma iniciativa que a gente pode adotar. E por fim, o último R, que é da reciclagem. Reciclar significa voltar para o ciclo de produção dos materiais. Um exemplo é a gente separar, por exemplo, papéis ou plástico, vidro, metal para a reciclagem. Uma forma de fazer isso é doando para catadores, doando para programas municipais de coleta seletiva, por exemplo, como ilustrado nessa foto. Então, para isso, a gente tem muitas dicas na internet, a gente já deve saber e cooperar. A coleta seletiva ela tem pelo menos 3 vantagens, vamos dizer assim. Uma é ambiental. Cada vez que você deixa de colocar o material e volta para a reciclagem, você economiza recursos. Depois tem um benefício social. Pessoas estão vivendo disso, vivendo dos materiais que por vezes estariam entulhando os lixões. E por fim, um benefício econômico da própria renda das empresas com o circuito da reciclagem. Aqui uma foto de papéis reciclados, só para a gente ter uma ideia da dimensão, né, da reciclagem no Brasil. E por fim, um tema pouco falado, mas muito importante, é a reciclagem de materiais que a gente chama de lixo. Mas na verdade são resíduos orgânicos passíveis de compostagem.
A compostagem é um processo bastante simples, vamos dizer, natural, que qualquer um de nós pode fazer em casa, no condomínio, numa empresa, numa escola. Basta apenas aprender como. Muito simples e de transformar resíduo orgânico em um composto orgânico. Muitas pessoas chamam de adubo. Na verdade, ele é um condicionador das propriedades do solo. Então, para isso, a gente pode separar os resíduos orgânicos, por exemplo, em casa, talos, cascas de fruta, restos da preparação dos alimentos e vou mostrar um exemplo de composteira, um de muitos. Esse aqui é um exemplo, então é uma baia, não precisa nem ser cimentada, apenas colocados os tijolos. A gente vai colocar aqui os resíduos orgânicos chamados molhados, cobri-los com folhas secas e uma vez por semana, com o auxílio de uma pá, de um forcado, nós vamos revirá-lo. Esse é o princípio da compostagem, ela tem que ser aeróbia. Então, quanto mais ar tiver, menos aquele cheiro chamado ruim da degradação anaeróbia vai ter. Então, isso é bastante importante na compostagem. É bastante simples, como vocês veem, basta regar uma vez por semana, mais ou menos. Se for a época da chuva, basta cobrir. Com isso, o que nós vamos ter como resultado? Um composto orgânico, mais ou menos 10% do volume total que você coloca sai em forma de composto, que pode ser usado em vasos, no gramado ou em qualquer tipo de vegetação. E algumas pessoas têm me dito que fica difícil fazer porque não tem um lugar em casa, 2, 3 metros quadrados, né? E para isso nós desenvolvemos um esquema também, vamos dizer, bastante caseiro, né? De fazer compostagem para quem não tem um quintal ou mora em apartamentos de modo geral. É um galão furado assim com a furadeira mesmo. Aqui um suporte que a gente põe o gás, só para deixar ele em cima, não deixar contato direto com o piso. Aqui uma telinha. E aqui a gente deixa folha seca ou serragem, para quem não tem folha seca. E aí a gente pode depositar diariamente os resíduos do nosso, por exemplo, do café da manhã para começar, e folha seca, na seguinte proporção. Para cada tanto, né, para cada unidade de coisas molhadas, cascas de frutas, etc., mais úmidas, 3 vezes mais de folha seca ou serragem, na proporção de 1:3. E o resultado é bastante semelhante à produção de um composto orgânico que pode ser usado da mesma maneira do que a composteira que eu mostrei anteriormente. Pessoal, essas foram as dicas dos 4 R's. Espero que vocês tenham aproveitado e vamos continuar neste tema durante esta unidade.